Não podemos levar conosco toda a nossa bagagem em todas as viagens que fazemos. Em certas jornadas, mesmo nossa mão direita ou nosso olho direito devem estar entre as coisas que temos de abandonar. Não vivemos em um mundo onde todas as estradas correspondem a raios de um círculo, onde todas, se trilhadas com a devida perseverança, se aproximarão cada vez mais do centro e finalmente se encontrarão. Na verdade, vivemos em um mundo em que cada estrada, após alguns quilômetros, se divide em duas, cada qual se ramificando em outras duas, e em cada bifurcação devemos tomar uma decisão. Oi, eu sou a Lívia Barufaldi do Cabeceira e tô aqui mais uma vez para falar de C.S. Lewis. Dessa vez nesse mês que a gente vai poder se aprofundar um pouco mais nesse autor que faz parte da história de todos nós aqui do Cabeceira como leitores. Quando a gente fala de Lewis, as pessoas ficam com um pouco de medo de ler as obras mais adultas dele porque acham que vai ser muito difícil de entender. E é verdade que Lewis era muito conteudista, ele é cheio de analogias e de revelamentos, assim, que às vezes são um pouco difíceis de absorver tudo em uma única leitura ou de uma vez só. Mas eu tô aqui para provar que você, caro leitor, consegue ler Lewis. Tô aqui para desmistificar essa coisa de que só pessoas muito estudiosas ou de que só um nerd da leitura consegue entender o que Lewis tem para passar pra gente. Afinal de contas, Lewis era muito eclético. A gente já viu ele escrevendo fantasias, ele escrevendo ficção científica, biografias, autobiografia, livros técnicos, romances epistolares, enfim, tudo quanto é estilo de livro, Lewis escreveu, com certeza. E dessa vez, a gente tá aqui para falar de uma fábula que ele escreveu, que é chamada de O Grande Divórcio. Lewis pensou em escrever esse livro aqui como um contraponto a um poeta inglês muito famoso lá no século XVIII, chamado William Blake. Blake escreveu uma obra chamada Casamento entre o Céu e o Inferno, que era baseada mais ou menos na ideia de que... era baseada na crença de que a realidade nunca nos apresenta absolutos inevitáveis de uma coisa ou outra, de que com habilidade, paciência e, acima de tudo, tempos suficientes, uma forma de abranger ambas as alternativas sempre pode ser encontrada, de que meros desenvolvimentos, ajustes ou refinamentos de alguma forma transformarão o mal em bem, sem que necessariamente sejamos chamados a uma rejeição total e completa de qualquer coisa que desejamos conservar. Ou seja, ele achava que bem e mal, céu e inferno eram coisas relativas e que talvez o céu e o inferno na verdade fossem um casal ali e dois lados de uma mesma moeda. Lewis então olha para esse texto e acha que é uma maneira muito perigosa de se pensar, que pode ser desastroso. Já que, como ele mesmo diz aqui logo no prefácio, todos os caminhos que a gente tem diante de nós vão se ramificando a cada decisão que a gente toma. E as decisões certas vão nos levando a nos distanciar das decisões erradas, ou seja, nos distanciar do mal. Não existe essa coisa de todos os caminhos levam para o céu. Na verdade, muito pelo contrário. Se a gente se desvia em determinado momento do caminho, o que a gente tem que fazer é voltar para a estrada correta para conseguir seguir o nosso objetivo final, que é o céu. Então agora começando a falar sobre a história narrada nesse livro aqui. Nessa fábula, o personagem principal é o próprio C.S. Lewis. Então Lewis ele acorda em uma cidade cinzenta, uma cidade chuvosa, e ele se dá conta de que ele tá num lugar ali que tá tendo uma certa movimentação e as pessoas estão esperando um ônibus e ele resolve chegar lá e descobrir do que se trata esse ônibus, que tem uma multidão, uma fila, né, esperando para entrar nesse ônibus. Então ele vai lá e ele começa a perceber que essa multidão vai se dispersando aos poucos. Muitas pessoas que estavam ali na fila, de repente, acham que vale mais a pena sair, voltar em outro dia, ou então fazer uma outra coisa, de repente esperar aquele ônibus já não vale mais a pena. De repente ele vê que aquela multidão se torna, na verdade, poucas pessoas que, por fim, conseguem embarcar naquele ônibus. E de repente, o ônibus começa a voar. Então ele descobre que aquela cidade cinzenta é como se fosse o inferno, e eles estavam indo em direção às montanhas, que é como se fosse o céu. Lá naquela cidade cinzenta, as pessoas viviam para prolongar as práticas delas nos vícios, nos pecados, nas práticas mundanas,
e viver o individualismo, mesmo elas tendo a oportunidade de a qualquer momento embarcar no ônibus e ir diretamente para o céu. Elas continuavam ali vivendo inertes àquelas práticas. Dentro do ônibus, Lewis já começa ali debatendo com os passageiros e, enfim, eles falam sobre diversos assuntos e Lewis percebe que muitas daquelas pessoas já estão perdendo o interesse de chegar no céu. Talvez por algum momento elas tiveram um certo interesse, tanto quanto as pessoas estavam na fila que foram embora, aquelas pessoas que já estavam dentro do ônibus já estavam pensando: não, eu tô indo só pra fazer uma excursão, depois eu volto pra cá, continuo minha vida do jeito que eu quero, enfim, quero só ver como é que é esse bafafá todo que todo mundo fala e depois eu volto. E enfim, quando eles chegam nas montanhas, os passageiros que tiveram a coragem de descer do ônibus se encontram num lugar chamado de Vale da Sombra da Vida. Nesse lugar, eles se percebem como fantasmas. Eles veem que eles são, não são sólidos, eles são um tipo de espírito, assim, eles se dizem fantasmas. E eles percebem que tudo ao redor deles é muito mais sólido do que eles. A grama que eles pisam é como se fossem espinhos. E por isso é doloroso pisar naquele lugar. E eles, então, entendem que aquele lugar é como se fosse um pré-céu, ou tipo uma sala de espera pro céu, Algumas pessoas dizem como se fosse um purgatório, mas eu acho que não é muito por esse lado, não. Nesse Vale da Sombra da Vida, os fantasmas encontravam ali espíritos solidificados, que eram pessoas que eles conheciam em vida e que foram pro céu, e que seriam ali guias para que esses fantasmas, se eles se arrependessem dos seus pecados e das suas práticas mundanas ali, e tomassem essa decisão, eles poderiam se solidificar e assim conseguiriam caminhar pela grama sem que eles se machucassem e pudessem assim entrar no céu. Então esse processo de solidificação a gente pode comparar, usar essa analogia como se fosse um processo nosso de santificação ou até mesmo a conversão, dependendo da maneira que você entender isso. Até porque o processo de santificação a gente entende que é um processo doloroso, mas que é necessário para que a gente possa, chegar no nosso objetivo final como cristãos, que é no céu e viver com Deus eternamente. Assim, quando eles estivessem sólidos, a grama passaria a ser macia e não doeria mais esse caminho e tudo passaria a ser um pouco mais fácil. Até aí parece tudo muito lindo, tudo muito bom. Afinal de contas, qualquer pessoa poderia simplesmente a qualquer momento decidir sair do inferno e ir para o céu. Só bastava querer. Mas é aí que está o problema. Lewis começa a perceber que aquelas pessoas, aqueles fantasmas, eles estavam priorizando a vida que eles tinham na cidade cinzenta, a vida que eles levavam antes de práticas pecaminosas, ou de priorizar outras coisas, priorizar a ciência, priorizar o materialismo, dentre tantas outras coisas que eles não achavam que valia a pena abrir mão disso, abrir mão dessas vidas para que eles pudessem entrar no céu. Eles não achavam que o céu valia a pena. As pessoas, elas amavam mais o pecado do que o próprio céu, ou então amavam mais essa vida do que o próprio Deus. Elas amavam mais o dinheiro, amavam mais a vida que elas tinham, fama, seja o que for. E por isso elas não conseguiam abrir mão do próprio inferno. O que Lewis quis dizer então com tudo isso que ele conta nesse livro? A primeira coisa que a gente tem que entender é que isso não é uma história para revelar pra gente qual era a visão de C.S. Lewis sobre o juízo final, nem nada disso. Mas é, na verdade, uma grande analogia do que a gente vive hoje aqui na Terra. O tempo todo nós temos a oportunidade de tomar as decisões corretas em direção ao nosso objetivo como cristãos, e de deixar a nossa vida de pecados para trás. Mas muitas vezes a gente acaba ficando tão confortável nessa vida, nessas práticas, nesse pecado, e a gente acha que esse caminho é tão doloroso, assim como a grama era dolorosa para aqueles fantasmas, que a gente acaba continuando ali, vivendo a mesma vida e não pegando o único caminho que nós sabemos que leva até o céu, que, como cristãos, nós sabemos que é Jesus. Por fim, voltando à história, então, C.S. Lewis, em determinado momento, ele encontra George MacDonald. Esse autor, ele era uma das pessoas, na vida real, que era uma inspiração para Lewis. Ele, inclusive, escreveu uma biografia sobre o George MacDonald, que a Thomas Nelson Brasil já lançou, se você quiser ler.
E ele fez parte da conversão ali de Lewis, então ele era como se fosse um mentor pra ele, mesmo que os dois não chegaram nem a se conhecer. E aí MacDonald, ele era o espírito que ia guiar Lewis ali. Ele explica pra Lewis que o inferno não tem nada de poder se comparado à grandiosidade que é o céu. E é por isso que a gente sempre tem a oportunidade, a decisão de voltar para o caminho certo a partir das nossas decisões que nos levam, nos distanciam da maldade. Em uma pequena parte do diálogo deles, a gente então consegue ver isso claramente. E eu vou ler para vocês. Lewis pergunta para MacDonald: quer dizer que o inferno, toda aquela cidade vazia e infinita, está contido em uma fenda pequena como essa? MacDonald diz: sim, o inferno todo é menor do que uma pedrinha do seu mundo terreno, mas é ainda menor do que um átomo deste mundo, um mundo real. Repare naquela borboleta. Se ela engolisse o inferno inteiro, ele não estaria grande o suficiente para lhe fazer nenhum mal, nem sequer teria algum sabor. Parece grande o suficiente quando estamos dentro dele, senhor, disse Lewis. Sim, mas mesmo todos os incômodos do inferno, toda a solidão, a raiva, o ódio e a inveja não teriam peso algum se, reunidos em uma única experiência e colocados na balança, fossem comparados com o momento mais irrisório de alegria sentido pelo menor habitante do céu. Ainda há muito mais nessas páginas aqui, a gente poderia ficar muito mais tempo discutindo, mas eu acho que eu consegui passar mais ou menos do que essa história se trata e gerado uma curiosidade em você, para você ler o livro e depois me dizer o que você achou sobre os assuntos debatidos aqui. Apesar de ser um livro bem curtinho, ele tem 150 páginas mais ou menos, você consegue ler em um dia se você quiser. É um livro com muito assunto, muita coisa para você entender realmente como é que Lewis pensava sobre certos assuntos. Apesar de que é válido a gente lembrar que assim como ele fez lá em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, por exemplo, que inclusive tem resenha aqui no canal se você quiser ver, ele escreveu uma história onde um diabo escrevia uma carta pro seu sobrinho, tipo, escrevia cartas pro seu sobrinho. A gente sabe que isso não acontece na vida real, pelo menos eu acredito que não, né? Então ele pegou elementos assim da nossa crença e criou uma ficção para ser uma analogia, para explicar algo. E é isso que ele faz nesse livro aqui também. Isso aqui não é a visão escatológica de Lewis, não é um estudo sobre como vai ser o fim dos tempos. Na verdade, é só uma analogia, uma ficção para explicar que não existe possibilidade de casamento entre o céu e o inferno. Não existe possibilidade de onde haver luz, haver trevas também. E que se a gente quiser, não importa onde a gente esteja, não importa se a gente está abarrotado de pecados, se a gente tomar a decisão de nos arrepender e de tomar o caminho certo, a gente consegue, enfim, mudar o nosso rumo, mudar a nossa história, deixar o inferno para trás e conseguir a vida eterna no céu. E enfim, será que o grande divórcio é digno de estar na sua cabeceira? Eu espero que sim. E deixe nos comentários se você já leu, o que você achou desse livro, que eu quero muito saber. Fique atento também nas próximas semanas, porque a gente vai ter muito Lewis aqui nesse mês. E por isso, já ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Já deixa o like nesse vídeo, inclusive, e compartilha com seus amigos. Já avisa que vai ter muito Lewis. E é isso, espero vocês. Há um poeta inglês muito famoso no século XXVIII. Quando a gente fala de Lewis, as pessoas ficam um pouco... Já tô errando tudo!